E hoje nós vamos para Jonas capítulo 4. Você que não viu as outras, você pode entrar no canal da nossa igreja, IPR Tiradentes, lá no YouTube, e ouvir as demais pregações. Jonas capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecer à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, nós estamos chegando aí no finalzinho dessa nossa jornada no livro do profeta Jonas. E o capítulo 4 de Jonas, como também todo o livro de Jonas, ele fala de grandes mudanças. Sempre nós vamos estar vendo mudanças acontecendo. E é interessante que o que mais se fala, vamos dizer, em nosso tempo e no mundo que vivemos, é sobre mudanças. Principalmente agora, esse ano, que é um ano político, não é? Os políticos vão surgir e vão chegar falando de mudança. Eles vão chegar e alguns vão dizer: eu sou a cara da mudança. Eu sou a mudança que a cidade precisa. Eu sou a mudança que a sociedade precisa. Os políticos estão falando de mudança, os educadores dizem que a sociedade, que o nosso mundo será mudado, será transformado pela educação. Os psicólogos também estão propondo as suas ideias, dizendo que através da psicologia as pessoas podem mudar. A grande verdade é que todos nós falamos em mudança. E nós mesmos, até certo momento da nossa vida, paramos e dizemos: não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Mas a grande verdade é, irmãos, que o único que pode trazer uma verdadeira mudança, que pode produzir uma mudança extraordinária, é Deus. Somente Deus. E isso está bem claro, está bem evidente no livro de Jonas. Porque você vai encontrar desde o início Deus fazendo mudanças e transformações.
Deus envia uma tempestade, aquele mar fica bravio, a ponto de destruir tudo. Deus vai lá e Deus acalma aquela tempestade. Deus transforma aquela tempestade em uma bonança. Temos marinheiros desesperados adorando os seus deuses. Deus vai lá, transforma o coração daqueles marinheiros, muda o coração deles e eles começam a adorar a Deus. Olhamos para os ninivitas, aquele povo perverso, cruel, maligno, e de repente nós encontramos toda a cidade de Nínive. De repente nós encontramos os ninivitas sendo transformados, correndo para Deus, orando, jejuando, clamando. Então o livro de Jonas está cheio de mudanças políticas, mudanças éticas, psicológicas, mudanças espirituais, e todas estas mudanças, o protagonista dessas mudanças, quem está por trás dessas mudanças, é Deus. E aí quando nós chegamos no capítulo 4, Deus está tentando, ao longo do livro, realizar uma mudança profunda, que é uma mudança no coração de Jonas, que é uma mudança na vida do profeta. Por isso que no capítulo 4, se você observar, você vai perceber que é uma conversa, é uma fala. Jonas fala e Deus fala. No entanto, Deus fala a Jonas, tentando levar Jonas a examinar o seu coração, a examinar suas crenças, a examinar suas motivações, a examinar suas convicções mais profundas. Deus quer levar Jonas a entender por que Jonas se comporta da maneira como se tem comportado. Porque Jonas se sente da maneira como tem se sentido. Porque Jonas pensa como ele pensa. Então essa mudança, é esta mudança que Deus deseja realizar no coração de Jonas. Uma mudança profunda no seu interior. Por isso Deus vai e Deus fala e Deus ministra ao coração de Jonas. Porque é muito interessante, irmãos. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, que coisa extraordinária. Seria o ápice. O pregador foi na cidade, pregou, todo mundo se converteu. O maior avivamento da história aconteceu. Era para Jonas estar pulando de alegria, jubiloso, alegre, feliz. Mas o que acontece? Quando você olha para o capítulo 4 do livro de Jonas, você vai encontrar um cara raivoso, uma pessoa irada. Jonas parece, vamos dizer, aquela criança mimada. Jonas está emburrado. Jonas está se comportando como um ímpio. Jonas, ele não suporta o fato dos ninivitas terem se arrependido. E ele começa agora a reclamar de tudo. Irmãos, e a grande verdade é que nós precisamos, às vezes, fazer Deus vem ao nosso encontro para que venhamos fazer uma análise do nosso coração, para ver também como que está a nossa vida, o que está dentro do nosso coração. Porque às vezes nós queremos tantas mudanças lá fora, percebemos muitas mudanças, mas o nosso coração às vezes não é alcançado. E Deus está tentando alcançar Jonas, porque o capítulo 4, ele vai iniciar o capítulo dizendo, nos apresentando um profeta cheio de ressentimentos. O resultado do êxito de Jonas, o resultado da transformação dos ninivitas, o resultado daquela nação ter, vamos dizer, ser livrado, Deus ter retirado o seu juízo, o resultado é que nós temos um profeta cheio de ressentimento, cheio de amargura. Nós temos um profeta irado. Irmãos,
E o ressentimento, ele nos afeta de várias maneiras. Deus está tentando resgatar Jonas desse ressentimento. Então eu diria que poderíamos falar sobre recuperando-se do ressentimento. É o que está acontecendo. Deus quer resgatar a alma de Jonas, porque a alma de Jonas está consumida por esta emoção negativa, que é do ressentimento, que é da ira, que é da amargura, porque o versículo 1 diz que Jonas está desgostoso, diz que Jonas está irado extremamente. E o que o ressentimento faz conosco? Primeiro, o ressentimento destrói a nossa paz. Uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, uma pessoa desgostosa, uma pessoa irada, não tem paz na sua alma, no seu coração. O versículo 1 começa dizendo: por causa disso, Jonas ficou com raiva, muito aborrecido. Na Nova Versão Internacional vai dizer assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente, e com isso ele ficou enfurecido. É como se Jonas estivesse andando de um lugar para o outro. Você já viu aquela pessoa raivosa que está, vamos dizer, soltando fumaça pelo nariz? Jonas é esse cara aqui. Ele está literalmente enfurecido. Existe uma ira como um vulcão dentro dele. Essa reação de Jonas, depois do que Deus fez, depois do que aconteceu, Jonas está queimando em ira. Jonas perdeu a sua paz. Jonas perdeu a sua tranquilidade. A paz de Jonas foi embora, irmãos, porque o ressentimento, a ira, gera isso no coração. E nós sabemos, irmãos, que a paz é um fruto do Espírito, mas a ira é uma obra da carne. Jonas está vivendo esse momento. Em vez de experimentar a paz, a alegria, o amor de Deus, ele está com o coração cheio de ira. Ele não tem paz. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no meio de tudo isso, com esse sentimento aí à flor da pele, com esse Jonas que está furioso, a Bíblia diz que ele orou. E interessante que Deus não reprovou a oração de Jonas. É muito interessante, né? Eu acho esse lado humano é muito interessante, que Deus permite, irmãos, que nós sejamos nós mesmos, sabe? Porque às vezes nós tentamos maquiar a coisa, nós tentamos aparentar. Porque o que eu falei no início, se terminasse no capítulo 3, maravilha, que coisa extraordinária, mas Deus quis mostrar que os homens de Deus, que os grandes profetas do Senhor, são humanos, são falhos, têm os pés de barro. E o texto bíblico diz que no meio de tudo isso, Jonas, ele ora. E a oração de Jonas, irmãos, o versículo 2 diz: e ele orou ao Senhor. E ele começa: Senhor. No hebraico é assim. Não é Senhor, de quebrantamento. É aquele Senhor, eu sabia. Quando eu estava lá, não foi isso que eu disse quando eu estava na minha terra? Não foi isso que eu disse quando eu estava lá na minha casa, lá na minha terra? Por essa razão, é desse jeito que eu não estou falando. Foi por essa razão, Deus, que eu fugi, que eu fui para Tarsis. O que Jonas está dizendo? Foi por causa disso que eu desobedeci. Sabe por que eu desobedeci, Deus, a tua palavra? Por causa do Senhor mesmo. A culpa é sua. Eu fui desobediente por causa do Senhor, porque eu sabia. Olha o que ele diz: porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito clemente, paciente, cheio de amor, que promete castigar e depois não castiga. Você já pensou?
Então veja que, Jonas, ele começa a sua oração com essa frase: eu sabia. Agora preste atenção, é uma expressão no passado. No passado. Você pode olhar que Jonas, ele vive no passado aqui nesse capítulo. Ele vive no passado. É diferente do que Paulo diz. Paulo diz, por exemplo, eu sei, no presente. Jonas vivia no passado. Quando você olha para Paulo, Paulo vive no presente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha o contraste, olha a diferença. Romanos 8, 28, Paulo diz: porque sabemos, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jonas diz: eu sabia. E a pergunta para você essa manhã é: você está vivendo no passado ou no presente? Você diz: eu sabia, eu conhecia, eu vivi, eu experimentei. Eu estou fazendo: eu sei, eu estou vivendo, eu estou experimentando, eu estou desfrutando, eu tenho paz com Deus, eu tenho alegria, eu desfruto da presença de Deus, da bênção de Deus. Ou eu vivi, eu experimentei. Porque o que eu acho interessante, irmãos, também é que Jonas sabia tudo como sobre Deus, sobre como obedecer a Deus, sobre o que Deus fazia, mas Jonas não tinha alegria nessa obediência a Deus. Ele culpa Deus pelos seus problemas. Deus é o culpado de tudo o que está acontecendo. Por isso Jonas, ele está furioso, ele perde a sua paz. Mas o ressentimento, uma pessoa ressentida não tem paz. E essa ira de Jonas, esse sentimento na alma de Jonas, é porque as coisas não foram como Jonas queria que fosse. Quantas pessoas ressentidas, quantas pessoas raivosas, quantas pessoas amarguradas até com Deus, sabe por quê? Porque as coisas não aconteceram como elas queriam que acontecesse. Eu orei, eu busquei a Deus, eu fiz tanto e não aconteceu do meu jeito. E elas ficam com raiva de Deus, elas ficam com ira de Deus. Tem gente que não consegue nem orar às vezes, com uma amargura na sua alma, porque a vida não é como elas querem, não é como elas pensam e projetam. Então o ressentimento destrói primeiro a nossa paz com Deus, a paz do nosso coração. Segundo, o ressentimento desvia nosso propósito. Nós saímos do propósito. Olha o que diz o versículo 3. Depois que Jonas ora, que apresenta as suas desculpas e diz, faz várias descrições de quem é Deus. Veja que ele diz: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é isso, Deus é aquilo. Sabe o que Jonas diz? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esse dia eu ouvi no pastor pregando, ele falando que isso aqui nós temos a versão cristã do suicídio, do suicídio. A pessoa não quer tirar a vida, ele diz: Senhor, tira a minha vida. É a versão cristã do suicídio. E Jonas chega e diz: Deus, tira a minha vida. Por que isso, irmãos? Jonas fugiu do propósito dele. Jonas está interessado em quê? Em si mesmo. O coração de Jonas, a mente de Jonas, o pensamento de Jonas está focado nele. Porque ele diz: Senhor, é melhor para mim, é melhor eu morrer, Deus. O melhor para mim é morrer. Só olha o versículo 3: porque para mim é melhor morrer do que viver. Seu ressentimento fazia tomar decisões baseadas no que era melhor para ele. Ele estava pensando nele mesmo, na sua vida, nos seus ideais, no seu estilo de vida, no seu povo, na sua terra. Ele está pensando em si. O propósito dele não é mais o mesmo. O propósito que Deus tem não é mais o mesmo.
Uns quantas pessoas também que tiveram seus propósitos, vamos dizer, desviados, porque as coisas não saíram do jeito que elas queriam, não aconteceram como elas planejaram, como elas idealizaram. É um Jonas. Pessoas fugiram do propósito, sabe o que Deus tem, sabe o que Deus quer, mas como elas têm uma agenda e elas querem que Deus respeite a sua agenda, elas se amarguraram, porque Deus fez do jeito dele, Deus fez como ele queria. Então Jonas está agora esmagado aqui pelo seu orgulho, porque ele esperava que Nínive fosse destruída. O desejo de Jonas era esse. Porque Jonas, ele é egocêntrico. Você pode olhar que 2 vezes nesse capítulo ele vai usar a expressão, porque para mim é melhor. Ele usa aqui no versículo 4, no versículo 3 e no versículo de número 9. Para mim é melhor. Então ele desvia do seu propósito. Jonas, como falei no início, Jonas é aquela criança mimada. Jonas já viu aquela criança que ela vai lá no parquinho brincar com os seus colegas, e aí ela tem a sua bola, e como as coisas não saem do jeito que ela quer, simplesmente ela pega a sua bola e vai embora. Vocês ficam aí que eu estou indo embora, eu vou acabar com a festa. Tem gente que é assim, irmãos. Ele não quer ver a alegria dos outros, a felicidade dos outros, ele quer estar feliz, tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Se não sai da maneira dele, aí ele entra nesse sentimento de autodepreciação, nesse sentimento de autocomiseração, nesse coitadismo. Senhor, olha, oh Deus, é melhor morrer, Senhor. É melhor morrer. Só que na verdade, irmão, Jonas não quer morrer. Nós sabemos que Jonas não quer morrer. Porque se Jonas quisesse morrer, por que ele orou lá no ventre do peixe? Não. Mas Jonas está cheio desse autossentimento, porque, irmãos, o ressentimento gera isso em nós. Você já percebeu que na vida, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós temos essa tendência. E sempre, às vezes, depois de uma experiência, nós podemos gerar esse sentimento. Você pode olhar, por exemplo, para a vida do profeta Elias. Elias, ele desejou a morte depois de uma grande conquista. Jonas, depois de algo extraordinário, Jonas quer morrer. Propósito mudado. É isso que o ressentimento gera em nossa alma. Destrói a nossa paz, desvia o nosso propósito. Terceiro, diminui nossa produtividade. Uma pessoa ressentida, amargurada, cheia de ira, se torna improdutiva. Olha o que diz o versículo 5, o que Jonas faz? Porque Deus vai e conversa com Jonas, mas no versículo 5 diz que Jonas saiu da cidade. Primeira coisa que Jonas faz. Será que era para Jonas sair da cidade? Preste atenção. Você vai, pensa bem que você vai em uma cidade e você prega naquela cidade. A cidade inteira se converte. A cidade inteira se converte. O que você vai fazer? Você vai ensinar aquele povo. Você vai pregar para aquele povo. Você vai discipular aquele povo. Você vai ensinar a palavra, estruturar aquele povo, ministrar, continuar fortalecendo a fé daquele povo. Mas o texto bíblico diz que Jonas saiu da cidade. Quando era para Jonas ficar na cidade, Jonas ele sai da cidade. Jonas saiu da cidade. Depois o que Jonas faz? Sentou-se. Jonas sai da cidade e ele sentou-se em um lugar ao leste da cidade. A amargura gera essa inatividade na alma da pessoa. Tem pessoas que estão passando, irmãos, pela vida, os anos vão passando, os meses vão passando, elas conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, conhecem a vontade de Deus, sabem o que tem que fazer, mas o que elas estão fazendo? Sentadas. Estamos sentados.
Porque é muito cômodo, é muito bom. A gente vem essa manhã, você vem à igreja, a gente canta esses hinos maravilhosos, esses cânticos, sentimos a presença de Deus, recebemos uma palavra e vamos embora e pronto, é muito cômodo isso. Espiritualmente, irmãos, nós estamos sentados, por quê? Nós não estamos levando a palavra, nós não estamos levando o reino, nós só queremos estar sentados. É o que diz o texto bíblico. Jonas saiu da cidade e Jonas sentou-se. Então ele sai da cidade, ele senta-se em um lugar. Depois diz a Bíblia que Jonas construiu um abrigo, fez uma tenda para ele. Constrói aquele abrigo, ele faz aquela tenda. Depois que ele faz aquela tenda para si, você percebe que Jonas está preocupado só com ele. Ele fez uma casa, uma tenda para ele, para o seu bem-estar pessoal. Depois disso, Jonas repousou. Jonas não quer agir mais. Jonas não quer fazer mais nada. E aí, Jonas quer ver. Diz o texto bíblico que ele quer ver o que vai acontecer com a cidade. Ele passa a ser um espectador, um observador. Diz: eu vou ver agora o que vai acontecer com essa cidade. Irmãos, o ressentimento, a amargura na alma, a ira, tem esse poder de nos paralisar, de nos acomodar na vida, de nos deixar inertes, improdutivos, de nos tornarmos apenas espectadores no reino de Deus, na obra de Deus. Jonas se tornou essa pessoa improdutiva. Ele está sentado lá fora da cidade. A cidade estava feliz, a cidade estava alegre, mas Jonas, ele está triste, cheio de ressentimentos. Irmãos, às vezes o reino de Deus não avança mais, porque nós nos tornamos improdutivos. Nos tornamos improdutivos por quê? Porque uma ira, uma amargura, porque uma coisa não saiu como nós queríamos que saísse, e aí nós dizemos: já que é assim, então não vou fazer nada, então vai ser assim e tal. Nós ficamos como aquela criança emburrada, com aquele menino mimado. Então, já que não é do meu jeito, então eu vou pegar minha bola e eu vou embora, a bola é só minha. Eu vou acabar com a festa deles. Eu não quero ver mais ninguém alegre. Isso é o resultado, irmãos, do ressentimento. Então veja bem que o ressentimento, ele tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, desvia do nosso propósito. Ele nos torna pessoas improdutivas. E o ressentimento, ele distorce a nossa perspectiva. A nossa perspectiva de vida é mudada, é distorcida. Percebemos a vida com uma maneira, com um olhar errado. Olha o que diz o versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor do dia, o que deu grande alegria a Jonas. Olha, era para Jonas, meus irmãos, estar feliz da vida com o quê? Estar feliz da vida com a libertação, com a transformação da cidade, porque milhares e milhares de pessoas se arrependeram, se converteram, mudaram de vida. Jonas ficou triste, ficou chateado, porque milhares de pessoas se converteram, e agora Jonas está com grande alegria, por causa de uma planta. Porque Deus fez nascer uma planta e está cobrindo Jonas. Jonas é grato pela planta, mas não pela uma cidade que se converteu. E é muito interessante isso, irmãos, que a primeira vez que o livro fala de alegria, fala da alegria de Jonas, é por uma razão pessoal e egoísta. Jonas não se alegra com o que acontece com os outros.
Uma cidade inteira se converte, o rei se converteu, irmãos. Jonas não se alegra, mas com a planta que ele tem, com a plantinha dele, Jonas, ele está feliz, está alegre. Por quê? Porque Jonas tem uma vida centrada em si mesmo e não em Deus. A vida de Jonas, a mente de Jonas, o coração de Jonas, a perspectiva de Jonas está distorcida. Ele está vendo, valorizando o que não é para ser valorizado. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa caminhada cristã para não cairmos nessa armadilha. Porque às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa plantinha, com aquela bênção pequenininha que Deus nos deu. Nós estamos apegados a ela, agarrados a ela. E às vezes Deus quer que venhamos focar em coisas grandes, outras coisas diferentes. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer que a nossa alegria esteja nele, que a nossa alegria acabe estando nas coisas. É o que está acontecendo com Jonas aqui. Jonas está feliz por causa da planta, e não feliz pelo que Deus fez. Jonas é aquela pessoa que se alegra com as bênçãos de Deus, mas não se alegra com o Deus das bênçãos. Não se alegra com o que Deus está fazendo na vida dos outros. E aí, irmãos, nesse ressentimento todo, nessa ira toda, nessa situação, como é que Deus vai... Qual é a resposta de Deus ao ressentimento de Jonas? A resposta de Deus ao ressentimento de Jonas é, primeiro, é que Deus é paciente com Jonas. Você pode olhar ao longo do capítulo 4, que Deus poderia ter... Quando Jonas disse, Senhor, me mata, Deus poderia ter dito, Jonas, não dá essa ideia. Não dá essa ideia, porque... Mas não. O que Deus faz? Deus conversa com Jonas. Deus é paciente com Jonas, irmãos. Isso mostra que mesmo que quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, Deus, Ele é paciente conosco. Deus foi paciente com Jonas. Jonas falou, Jonas se irou, e Jonas falou tanto, e Jonas está com um foco distorcido, e Jonas valoriza o que não é para ser valorizado, e Jonas está com a sua alma em amargura. Jonas reclama de Deus, Jonas diz que é culpa de Deus, que tudo é por causa de Deus. Deus é paciente, Deus trata. Jonas está irado e Deus vem e diz, Jonas, qual a razão da... Me explica, você tem razão em estar? É razoável essa tua ira? Pense bem, Deus conversando com Jonas, olha, analisa bem, é razoável essa tua ira? E depois que a planta vai lá, que morre tudo, Jonas fica irado de novo e Deus diz, Jonas, me diz novamente, é razoável essa tua ira por causa de uma planta que morreu, que no mesmo dia que nasceu, cresceu, ela morreu? E Jonas diz, é sim. Já pensou? É sim, eu tenho razão na minha ira. Eu tenho razão em estar irado. Vamos. Deus, Ele é paciente conosco. Deus é paciente. Então, você vê a paciência de Deus nesse texto. Você vê a provisão de Deus nesse texto. Porque Deus, quando Jonas, ele sai da cidade, Deus fez crescer aquela planta. Deus fez crescer a planta para cobrir Jonas. Deus enviou aquela lagarta, aquele verme para matar aquela planta. Deus está agindo, Deus está trabalhando. E você vê também o perdão de Deus. O texto bíblico, ele não vai dizer se Jonas mudou ou não. Mas eu creio que sim. Eu creio que sim, por quê? Porque Deus escreveu esse capítulo. O Espírito Santo resolveu colocar esse capítulo na Bíblia. Mas você olha e você vai ver que são poucos livros na Bíblia que termina como o de Jonas, com uma pergunta. Porque Deus, Ele está tentando o quê? Deus está tentando mudar o coração de Jonas. Deus está levando Jonas a trazer uma profunda reflexão sobre a sua vida.
as suas convicções, seus pensamentos, sua maneira de ser, sua maneira de agir, sua maneira de se comportar. Deus quer realizar uma grande mudança no coração de Jonas. Porque você vai perceber, irmãos, a grande ironia desse livro, uma das grandes ironias desse livro, é que o problema para Deus não é os ninivitas. Você não vê Deus tendo problema com os ninivitas, com os marinheiros, não. O problema é com Jonas. Não era para ser o contrário? Irmãos, a maioria do problema de Deus não é com o povo, não é com o ímpio. Não, irmãos. Quem traz dor, quem traz mais tristeza para Deus não é o ímpio. É o povo de Deus. Olha a história da Bíblia. Porque o povo lá do mundo já está perdido. Não conhece, não tem experiência, mas o crente, ele ouve a palavra. Jonas ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus, recebeu a mensagem de Deus, e Jonas está rebelde, relutante. E aí quando você acha que vai melhorar, quando você acha que Deus está fazendo coisas extraordinárias, quando você diz, não, agora que o cara pregou e vai ser diferente, volta tudo para a estaca zero. Então Deus está trabalhando com Jonas. Deus quer mudar o coração de Jonas. Mas eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer realizar mudanças. Às vezes Deus faz algumas perguntas para nós. Como que está a sua alma? É razoável? Você tem razão em estar dessa maneira? Você tem razão para ser dessa maneira? Você tem razão para não orar, para não ler a Bíblia, para não buscar, para não ir à igreja. Você tem razões para estar irado. Você tem razões para você não perdoar. Você tem razões para ser essa pessoa amargurada, essa pessoa revoltada. Você tem razões para isso? Será que a sua resposta vai ser que nem a de Jonas? Tenho sim. Ou você vai dizer, não, Senhor. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu creio que a nossa reação deve ser a dos ninivitas, no capítulo 3 de Jonas. Deus quer livrar a nossa alma do ressentimento. Coloque-se em pé nessa manhã em nome de Jesus. Como que está seu coração? Como que está a sua alma? Quais são os sentimentos que você carrega? Jonas está cheio de amargura, de ressentimentos. Deus vai ao encontro do profeta. Deus fala a Jonas. Nesta manhã, o Espírito Santo também fala com você que está aqui, com você que está na sua casa, no seu lar. O Espírito Santo ministra ao seu coração. Feche os seus olhos. Assim como Deus, Ele conversa com Jonas, Ele ministra, Ele questiona as motivações de Jonas. Nesta manhã, Senhor, nesta manhã também o Senhor, Ele quer falar contigo. Olhe para o seu coração, como que está a sua alma esta manhã? Como estão as suas emoções esta manhã? O que você traz dentro de você esta manhã? Mágoas, iras, ressentimentos, emoções negativas. A vida não saiu como você queria, não foi do seu jeito. Você não tem a vida que você tem, o trabalho que tem. De repente algo deu errado. Como que está a sua vida? E isso tem gerado amarguras no seu coração. Confesse para o Senhor. Ele está disposto a te perdoar esta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos por esse tempo precioso na tua casa, por esse tempo precioso na tua presença. Ó Deus, obrigado, Jesus. Senhor, vem trazer perdão esta manhã, vem tirar toda a ira, toda a mágoa, todo o rancor, ó Deus. Essa pessoa que talvez esteja, meu Deus, raivosa esta manhã, iracunda, Senhor,
está chateada com a vida porque as coisas não são como ela projetou. Oh Senhor, vem mudar esse coração, vem escrever uma nova história, Senhor, vem trazer um novo tempo sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Envia, Senhor, tua bênção, traz restauração, traz cura, traz avivamento, traz despertamento, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Aleluia. Um novo tempo Deus tem. Oh, aleluia, Jesus. Tudo aquilo que perdi foi ouvirei de tua. Deus quer trazer restauração para a sua alma esta manhã. Deus quer mudar sua mente esta manhã, suas motivações, talvez as suas crenças, talvez a sua mentalidade, sua maneira de ser, de agir. Oh Deus, obrigado, Jesus, por esse tempo, pela tua graça, pela tua presença em nosso meio. Glória a Deus. Em nome de Jesus, ainda de pé. Se você trouxe oferta ou seu dízimo essa manhã, você pode trazer ao altar do Senhor. Já vamos encerrar o nosso culto esta manhã. Oh, aleluia. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Oh, Deus tem o melhor pra mim. Oh, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido Para. não se compara com o que há de vir. Glória a Deus. Senhor, abençoamos tua igreja, teus filhos. Deus, que a bênção seja sobre a vida financeira de cada um deles. Pai querido, guarda-nos, abençoa-nos, que tenhamos um restante de dia abençoado pelo Senhor, debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo da provisão dos céus. Leva os teus filhos em paz aos seus lares, guarda-os durante este dia, Senhor. Deus eterno, te damos graças por tudo, no nome santo de Jesus. Que o Senhor abençoe você que está no seu lar, conosco, você que está aqui. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, de agora e para sempre. O Senhor te abençoe. Está encerrado o nosso culto esta manhã. Em nome de Jesus, às 18 horas estaremos aqui novamente, em nome de Jesus.